Bom, como você bem sabe, o veterinário é o melhor amigo dos animais. Mas às vezes surgem situações em que ele precisa dos seus cuidados e antes de você levá-lo ao veterinário, você vai precisar aí de algumas informações para poder proporcionar esse cuidado ao seu pet. Por isso hoje eu recebo o veterinário Dr. Guilherme Zamur para falar sobre primeiros socorros. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Isa? Tudo jóia? Tudo já. Então vamos lá. Fala pra gente, acidentes domésticos é comum com os pets também? Bastante comum. É muito comum você ter problemas de atropelamento, bastante comum. Acidentes com aranhas, com escorpiões, bastante comum. Alguns casos um pouco mais... nem sempre acontece, mas o proprietário um pouquinho descuidado, ele acha que ele... assim, aquela história, né? Médico e louco todo mundo tem um pouco, então ele se acha um pouco veterinário, como mesmo hoje. Uma cliente chegou para mim e falou, dei aspirina para o meu cachorro, e aspirina é tóxico para o cachorro. Certo. Então, é comum ter intoxicação por produtos, por medicamentos. Os filhotes? Filhotes, acho que é a maior incidência. Filhote, maior incidência é pisar em cima, mãe que senta em cima do filhote, mesmo atropelamento é o que tem mais. Afogamento tem um pouquinho menos. Menos. Mas os casos mais comuns, quais são? Mais comum, atropelamento, em primeiro lugar. Acidentes com escorpiões e aranha, em segundo lugar. Bem isso mesmo. Bem isso. Tem um terceiro? Afogamento. Afogamento. Você pode falar pra gente como que agir os primeiros socorros nesses 3 casos? Bom, no caso de um atropelamento, primeira coisa, que é o que vale para o homem também, não entrar em pânico. Tá? Então, procurar manter a calma o máximo possível. Bastante importante, antes de colocar a mão no cachorro, observar a posição que ele está, porque assim como o homem, às vezes ele tem uma ruptura de alguns ossos que, dependendo da maneira como você pega, você machuca mais do que ajuda. Então, a maneira correta de você fazer uma imobilização é pegar por baixo, como se fosse com uma prancha, e movimentar ele o mínimo possível. Certo. E o mais rápido possível, ligar para um veterinário. Afogamento? Para afogamento, manter o animal em decúbito ventral, tá? Então, posição de esfinge, tá? E tentar pressionar o pulmãozinho dele para ver se ele vomita. E a mesma coisa, o mais rápido possível procurar um socorro veterinário. A segunda opção que você tinha citado, acho que foi mordida de escorpião, é isso? Isso, para escorpião, aí tem uma coisa, escorpião e aranha. Alguns animais são sensíveis e apresentam um quadro de convulsão. Então ele entra, a dor é tanta que esses artrópodes eles produzem, que o animal ele entra em choque e acaba convulsionando. Aí nesse caso é tirar coisas que possam machucar ele de perto e o mais rápido possível procurar um socorro veterinário. Mesmo que o animal apresente assim instantaneamente que já tenha melhorado, tem que procurar um veterinário, porque às vezes ficou uma sequela ou precisa de um tratamento posterior, então é extremamente importante levar para um profissional. É isso aí, cuidar dos seres que amamos nunca é demais. Por isso agora você vai tirar suas dúvidas no Fala Bicho. Eu gostaria de fazer uma perguntinha para o senhor veterinário, que tem aqui o cachorrinho que eu cuido e é da minha patroa, de estimação, tem mais de 10 anos, e tá saindo umas verrugas nele, até já podaram ele, cortou, tadinho. E se é da idade dele, eu gostaria que o senhor me esclarecesse. Muito obrigado. Os poodles é muito comum nessa raça, depois dos 6, 7 anos de idade, aparecerem essas verruguinhas. Só que é o seguinte, elas podem ter uma origem viral, podem ter uma origem genética, mas podem ter uma origem neoplásica também, um câncer. Então, o interessante é levar para um médico veterinário, tirar um fragmento de uma delas e levar para fazer um exame que a gente chama de histopatológico. Então, é saber que tipo de célula que tem para ver qual procedimento, se vai ser um procedimento cirúrgico de tirar ou simplesmente deixar lá, que é o que normalmente é o que acontece. Bacana. Lembrando sempre que você pode participar também através do e-mail programaanimais@gmail.com. O participante de hoje é o Silvio Andrade, ele pergunta o que causa sarna nos animais.
A sarna, ela é um ácaro, então é um bichinho parecido com o carrapato, só que muito menor, a gente só consegue enxergar ele no microscópio. São dois tipos de sarna que os cães apresentam. Uma que é chamada de sarna sarcóptica, ela é transmitida, então você tem um outro animal que tem essa sarna, tá? Entra em contato e passa, e inclusive ela pode passar para a gente também, ela passa para o homem. O tratamento é bastante simples, novamente, só consultar um veterinário, ele te orienta. E o outro tipo de sarna que tem é a sarna demodécica. Na sarna demodécica ela é um pouquinho diferente. Esse ácaro, que é o mesmo da sarna, ele convive muito bem na pele do animal, não tem problema nenhum. Só que quando o animal ele apresenta queda de resistência imunológica, então se é uma fêmea quando entra no cio, ou se tem macho ou fêmea pega alguma outra doença, então a resistência cai e essa sarna ela se manifesta. Então antigamente o tratamento era bastante difícil, traumatizante para o cachorro, traumatizante para o proprietário, porque o retorno, né, a cura demorava muito para acontecer. Mas hoje em dia existem produtos que tratam disso daí, coisa assim de 2, 3 meses, e o veterinário acaba orientando, de falar, ó, determinada época você entra com esse produto, esse tratamento que já está resolvido. Mais ou menos isso. E tem mais participantes. Eu queria saber como posso curar a coprofagia do meu Shih Tzu. Bom, a coprofagia, por que ela acontece? Normalmente, você tem rações de excelente qualidade, em que o animal come e o que ele defeca depois acaba sendo parecido com o que a gente encontra em rações inferiores, em termos nutricionais e de aroma até. Então, é muito comum o animal ele apresentar esse comportamento de comer o cocô dele. Existem produtos no mercado que você espirra, ele tem um gosto extremamente amargo e o animal ele deixa de comer porque apresenta repugnância. Alguns animais, porém, acabam gostando desse produto amargo e acabam não adiantando nada. Então, aí já é uma questão de conduta mesmo. Aí é fazer uma análise desse animal, como que é o dia a dia dele, se ele brinca, se ele não brinca, se ele tem companhia, se não tem, se ele passeia, se ele não passeia. Então, esse conjunto de coisas, isso daí passa a ser trabalhado e o cachorro é conduzido. Então, se você... Agora, uma dica que é importantíssima. Viu o cachorro comendo cocô, enrola um jornalzinho e reprime o teu cachorro. Não é para espancar, não. É só para reprimir mesmo, só para dar uma bronca nele. Falando com bastante firmeza.